Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais um domingo, mais uma semana aqui no Revista Brasil TVT. O Gabinete de Segurança Institucional investiga a possibilidade de recentes ataques de hackers terem partido de acessos de funcionários do governo. É o que indica um alerta emitido pela pasta no início desta semana. Segundo o GSI, alguns casos de intrusão têm ocorrido com o uso de perfis legítimos de administrador, o que dispensa ao atacante ações para escalar privilégios. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde sofreu ataques executados por hackers. A plataforma Conect SUS está há dias sem emitir o comprovante de vacinação da Covid-19, desde a primeira ofensiva ocorrida na madrugada da última sexta-feira, dia 10 de dezembro. Esse assunto será discutido no Revista Brasil TVT deste domingo, que também vai repercutir a liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais visando o pleito em 2022. Esta semana, 3 levantamentos apontam que se a eleição fosse hoje, Lula venceria a disputa no primeiro turno. Insegurança alimentar voltou a crescer e a fome atinge mais de 19 milhões de brasileiros. Nos últimos anos, a fome voltou a assombrar e bater na porta de famílias em todas as regiões do país. Além de expostas no noticiário, a situação é visível nas ruas, nos centros das grandes cidades, nas periferias, nas quebradas ou nos confins de áreas rurais. Há pessoas em busca de restos, sobras, carcaças, bagaços, farelos e lixo. A fome no Brasil também será pauta no programa de hoje. Primeira mulher eleita prefeita na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Margarida Salomão, do PT, fala dos desafios enfrentados pela gestão e como foi governar uma das principais cidades mineiras em um ano pandêmico. O atual ouvidor das polícias de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, ficou de fora da lista tríplice, da qual é escolhido o nome do titular do cargo a partir de 2022. Na eleição para o mandato, que se iniciará no próximo ano, Lopes ficou em 4º lugar, com 4 votos. À frente vieram Renato Simões, com 9 votos, Alderon Pereira da Costa, com 8, e Cláudio Aparecido da Silva, Claudinho, que também teve 8 votos. A escolha do próximo ouvidor das polícias de São Paulo será assunto do Revista Brasil TVT deste domingo. A disputa para presidente no Chile será decidida, melhor dizendo, neste domingo, entre o advogado de extrema-direita, José Antônio Casti, e o deputado de esquerda, Gabriel Boric. Eles receberam 27,9% e 25,8% dos votos, respectivamente, no primeiro turno. Cerca de 15 milhões de cidadãos de uma população de 19 milhões estão aptos a votar. O pleito ocorre num contexto de crise social e também de político e de um processo constituinte que pretende enterrar de vez os últimos resquícios da ditadura militar de Augusto Pinochet. No programa de hoje, vamos repercutir as eleições chilenas, como também a morte do economista Álvaro Dias, ex-embaixador do Chile no Brasil. Intelectual identificado com os interesses da América Latina e de seu povo, deixa um exemplo de compromisso e de luta pela democracia e igualdade. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. Insegurança alimentar voltou a crescer. A fome atinge milhões de brasileiros. Nos últimos anos, a fome voltou a assombrar e bater na porta de famílias em todas as regiões do país. Além de expostas no noticiário, a situação é visível nas ruas, nos centros das grandes cidades, nas periferias, nas quebradas ou nos confins das áreas rurais. Há pessoas em busca de restos, sobras, carcaças, bagaço, farelos e lixo. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Patrus Ananias, deputado federal pelo PT de Minas Gerais e que foi ministro do Desenvolvimento Agrário no governo Dilma Rousseff. Boa noite, deputado Patrus. Seja muito bem-vindo. Prazer em falar com o senhor. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite. Eu quero saudar com muito carinho aí todas as pessoas da nossa TVT e me coloco aqui à disposição de vocês. Quero saudar também
todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, que estão nos ouvindo, participando aqui da nossa conversa. Maravilha, deputado, o prazer é todo nosso. Deputado Patrus Ananias, estudos recentes indicam que cerca de 19 milhões de brasileiros hoje sofrem ou com insegurança alimentar ou com a falta exclusivamente de alimentos. Como é que chegamos a esse ponto, deputado, depois de tirarmos as pessoas da linha extrema da pobreza e voltarmos agora ao mapa da fome com famílias entrando no supermercado, fazendo fila para retirar osso, carcaças? Como é que explica toda essa situação, deputado? Eu penso que nós devemos fazer uma análise mais ampliada desse problema. Quando houve o golpe, em 2016, que afastou a presidenta Dilma, na verdade, houve um golpe também do ponto de vista dos interesses econômicos. O que nós estamos vendo e vivendo no Brasil hoje, né, a volta assustadora da fome, populações, famílias inteiras nas ruas das nossas cidades, o desemprego, o achatamento dos salários, né, o fim das políticas públicas, tudo isso é consequência de uma opção que foi feita. Pessoas, eles deram o golpe e afastaram a Dilma para preservar e ganhar dinheiro, preservar os interesses do grande capital. Então, o que nós estamos vendo e vivendo no Brasil hoje não é vontade de Deus, não é destino dado. Decorre, né, daqueles que se apropriaram do Estado brasileiro para colocá-lo a serviço dos seus interesses, o grande capital, não, a nossa burguesia, com as exceções de sempre, mas na sua maioria sempre subserviente aos interesses do grande capital, de interesses internacionais. Então nós estamos vendo essa tragédia da volta da fome no Brasil. É inacreditável, inaceitável que um país como o nosso, um país belíssimo, um país continental, um país que pode produzir alimentos o ano inteiro, condições climáticas favoráveis, com toda a nossa falta de cuidado, especialmente nos últimos anos, com esses desgovernos, ainda somos a maior reserva hídrica do mundo. Então é inaceitável que um país como o nosso tenha pessoas, milhões de pessoas, aproximadamente 20 milhões de pessoas passando fome. É inaceitável um ser humano passar fome. Nós sempre colocamos isso quando implantamos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Brasil, sob a liderança do grande presidente Lula, as políticas que convergiam para o Fome Zero, né, visavam erradicar a fome, a desnutrição e garantir a todas as brasileiras, brasileiros, esse direito fundamental que é a alimentação. É a porta de entrada para a cidadania. A alimentação é a condição para o exercício de outros direitos. O nosso povo ensina com a sua sabedoria: de barriga vazia ninguém pensa. Podemos ir além. De barriga vazia ninguém vive. Então a alimentação é a porta de entrada para o exercício dos direitos e deveres da cidadania. Nós conseguimos, nos nossos governos, erradicar a fome no Brasil. Saímos do mapa da fome. E agora estamos voltando exatamente por esses desacertos. É um desmonte das políticas públicas. Logo depois do golpe, que afasta a Dilma em 2016, eles acabam com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e iniciam a política de desmonte de todas as políticas públicas relacionadas com a segurança alimentar, as políticas de apoio à agricultura familiar, programas extraordinários como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que trabalha nas duas pontas, compra por um preço justo na época da safra, das agricultores familiares, compra por um preço justo, e esses produtos são destinados a pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Nós implantamos pelo Brasil afora os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, as políticas de apoio à agricultura familiar, um programa exitoso como o Bolsa Família, que foi um instrumento fundamental para erradicar a fome no Brasil, foi destruído e veio com o Auxílio Brasil totalmente dissociado de todas as outras políticas públicas que estão sendo desmontadas. E nós sempre defendemos isso, que é o êxito das nossas políticas, dos nossos governos,
foi exatamente porque nós buscamos uma integração dessas políticas públicas. Nós integramos o programa Bolsa Família com as políticas públicas da segurança alimentar, com as políticas de apoio à agricultura familiar, integramos com as políticas públicas da assistência social, as condicionalidades também. Nós acabamos integrando também no Bolsa Família as políticas públicas relacionadas com a educação, com a saúde. E tudo isso está sendo desmontado, e por isso nós estamos vivendo essa tragédia nesses dias aqui na nossa grande e querida pátria brasileira. Deputado, queria justamente aproveitar esse gancho que o senhor mencionou do Auxílio Brasil, porque o senhor participou como ministro da implementação do Bolsa Família lá atrás. E então eu gostaria de perguntar para o senhor, enquanto autoridade nesse assunto, qual é a avaliação, né? Já sabemos que é negativa do Auxílio Brasil, mas gostaria, por gentileza, que o senhor explicasse aos telespectadores as diferenças essenciais do Bolsa Família e do Auxílio Brasil. Exatamente, Maria Tereza. O Bolsa Família, desde o início, surge como uma política pública, devidamente criada, estabelecida em lei, com recursos previstos no orçamento, e não recursos imprecatórios, do calote, recursos públicos de acordo com as demandas, com as necessidades. Né? Política pública que nós procuramos, como eu disse e reitero, integrar com outras políticas públicas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que nós implantamos no governo do presidente Lula, trabalhava o Bolsa Família, mas também as políticas públicas da assistência social. Eu me lembro muito bem das primeiras medidas, no comecinho de 2004, né? A medida provisória de 2003, o programa é implementado como lei já no começo de 2004. Nós integramos o Bolsa Família com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com o PET. Primeira integração nossa do Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social. Depois a integração do Bolsa Família com os CRAS, com os Centros de Referência da Assistência Social, que nós também levamos pelo Brasil afora, onde trabalham psicólogos, assistentes sociais, junto às comunidades mais empobrecidas, que são as comunidades assistidas pelo Bolsa Família, com perspectiva de trabalhar essas famílias, a questão da autoestima, da capacitação profissional. Integramos com as políticas de segurança alimentar, como eu disse, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, as políticas de apoio à agricultura familiar. Mencionei aqui o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Então, o Bolsa Família era um programa que se integrava cada vez mais com outras políticas públicas. E para nós melhorarmos efetivamente a condição de vida das famílias, das comunidades empobrecidas, é preciso sempre essa integração das políticas públicas. Eu sempre coloco, por exemplo, vocês terem uma ideia, de uma política pública estratégica é a educação. Sim. Ela trabalha nas duas pontas. É um direito fundamental da pessoa, desde o início, desde a infância, e vai pela vida, e é também um valor fundamental para qualquer projeto comunitário, coletivo, né? Projeto nacional. Nós não podemos pensar no Brasil sem pensar em educação articulada com a cultura, com o conhecimento, com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico, científico. Mas eu sempre disse isso, a educação pressupõe a saúde. Sem saúde ninguém aprende. Ninguém tem saúde se não tiver assegurado o direito sagrado às 3 refeições diárias, a que se refere com frequência o presidente Lula. Se não tiver acesso à alimentação saudável, se não tiver um meio ambiente saudável, água potável, essa integração, então nós estamos vendo um desmonte. Ao mesmo tempo que eles desmontam as políticas públicas, todas elas aparecem com o Auxílio Brasil, que sequer tem recursos previstos no orçamento. Para fazer o Auxílio Brasil, tem que fazer uma fraude. Tem que pegar dinheiro dos precatórios com dinheiro devido a terceiros. E aí não são só pessoas ricas, não. Tem muito trabalhador também, né? Muita gente de classe média que está esperando receber o que ganhou do Estado através do Poder Judiciário. Isso é uma fraude, né? E além dessa fraude, eu quero reiterar isso. O Auxílio Brasil, na minha leitura, eu quero muito que dê certo, pensando nos pobres. Sim. Pensando nas famílias. A gente torce para que essas famílias recebam, né, alimentação, mas a gente sabe que é um programa sem base, sem fundamento.
na medida em que ele não se articula também com outras políticas públicas, e nós estamos vendo um desmonte das políticas públicas do Brasil, assim como estamos vendo também um desmonte da própria nacionalidade, do próprio projeto nacional brasileiro, através dessas privatizações que se integram muito bem com o desmonte das políticas públicas, sempre para atender aos interesses do grande capital. Deputado, o senhor participou dos governos Lula e Dilma e também esteve na linha de frente de programas exitosos, referências no mundo no que diz respeito ao combate à fome, à valorização dos trabalhadores, inclusive sendo citados pela ONU como exemplo a serem implantados em outras nações mundo afora. Como é que hoje presenciar tudo isso, esse desmonte, e vendo pessoas brigando por osso, carcaças e pés de frango, ou então brigando, se degladiando em caminhões de lixo para procurar o que comer, deputado? Olha, Cosmo, primeiro eu quero lembrar aqui que o nosso trabalho nessa área da segurança alimentar, integrada com outras políticas públicas, assistência social, educação, saúde, cultura, teve um início quando nós governamos Belo Horizonte. Eu tenho a convicção que o presidente Lula nos convocou para implantarmos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as políticas do Fome Zero, e erradicarmos a fome no Brasil, pela experiência exitosa que nós tivemos em Belo Horizonte. Nós criamos aqui a Secretaria de Segurança Alimentar. Nós iniciamos aqui a política dos restaurantes populares, das cozinhas comunitárias, dos bancos de alimentos. O meu primeiro ano de mandato coincide com a entrada em vigência da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, nós implantamos aqui a LOAS, também com a Secretaria do Desenvolvimento Social, né? Então, a experiência de Belo Horizonte foi também como de outras cidades do Brasil também que nós tivemos, né? Porto Alegre, tantas mais, governadas pelo PT, por alianças no campo da esquerda, de centro-esquerda. Porque a primeira condição para nós termos êxito no campo das políticas públicas, da superação da fome, é nós termos o coração comprometido com essas causas. A primeira condição é que o governo, seja no plano municipal, estadual, nacional, ele esteja imbuído desse sentimento de que a fome é inaceitável, a miséria é inaceitável, e nós temos que trabalhar com todo vigor para que todas as pessoas, sem excluir ninguém, tenham acesso aos bens fundamentais da vida. Uma sociedade onde todas as pessoas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. É esse sentimento que nos leva a essa luta. Então, nós tivemos essas conquistas extraordinárias em Belo Horizonte, no Brasil, nos nossos governos, Lula, Dilma, porque nós estávamos comprometidos, possuídos por esse desejo, por esse compromisso com o povo brasileiro e por esse amor real ao nosso país, um amor que não se dá só nas palavras, né? Jesus já ensinava no Evangelho, nem todo aquele que disser Senhor entrará no reino dos céus. A questão do Brasil não é ficar falando de pátria amada, é viver realmente e pôr em prática ações voltadas para o povo brasileiro. Amar o Brasil é, sobretudo, amar o povo brasileiro, a partir dos que mais precisam, dos empobrecidos, dos que têm fome e sede de justiça. Então, o que nós estamos vendo hoje, essa tragédia que você mencionou muito bem, Cosmo, né? Gente comendo osso, né? A fome, 20 milhões aproximadamente de brasileiros, brasileirinhos, né? Crianças, jovens, pessoas de todas as idades com fome, passando fome, num país como o nosso, com as potencialidades extraordinárias que nós temos, né? Então, eu penso que isso é inaceitável. E penso que o grande desafio que nós temos hoje, nós que temos esse compromisso com o povo brasileiro, com a nossa soberania, com o projeto nacional brasileiro, eu penso que o nosso grande desafio hoje, assim como está fazendo o presidente Lula e tantas outras companheiras, companheiros, pessoas comprometidas com a vida, com o bem comum, agora está surgindo também esse belo movimento do bem viver, né? Assim, eu penso que nós fazemos esse trabalho também pedagógico, de mostrarmos às pessoas o que normalmente a mídia, os grandes meios de comunicação, ressalvadas as exceções, não fazem, que é esclarecer por que está havendo esse sofrimento do povo brasileiro. Onde estão as causas da miséria, da fome, do desemprego, do emprego, porque é um conjunto de ações. Vamos lembrar aqui rapidamente, se eu me alongar muito, você pode me interromper, viu, gente? Pode cortar aí. Está me ocorrendo aqui agora, sabe? Vamos fazer um retrospecto histórico, né? A coisa começa antes mesmo
desse desgoverno perverso do Bolsonaro. Começa, é com o golpe. Logo depois que deram o golpe, em 2016, para atender aos interesses do grande capital, é bom enfatizar isso e conversarmos com as pessoas, veio a emenda, a PEC, né, Proposta de Emenda Constitucional, que levou a emenda 95, a que nós chamamos a emenda da Comissão Especial, a emenda da morte, eles tinham emenda do teto, né, congela o Brasil por 20 anos. Um país continental, um país com as potencialidades do Brasil, que precisa crescer para proporcionar ao seu povo melhores e mais dignas condições de vida, fica congelado por 20 anos. 20 anos sem investimentos em educação, em saúde, na agricultura familiar, na segurança alimentar, na assistência social, em obras fundamentais para promover o desenvolvimento do país, congela o Brasil. Se o Estado não se faz presente na educação e na saúde, isso não é de graça, não. É para abrir a educação e a saúde para o mercado. É para colocar educação e saúde, com mesmo que vai ter saúde, vai estudar e puder pagar. É a mesma coisa que fizemos com a reforma da Previdência. Logo depois dessa tragédia da emenda 95, veio a reforma trabalhista. O desmonte dos direitos trabalhistas, a fragilização, o desmonte dos sindicatos, o retorno ao século XIX, em grande medida, ao período anterior ao direito do trabalho. Eu também participei da comissão especial, brigamos lá, resistimos, mas fomos derrotados por essa onda conservadora de direita a serviço sempre dos interesses do grande capital, do sistema financeiro, dos bancos, das grandes empresas transnacionais e os seus históricos serviçais no Brasil. Então, o fundamental, nós temos essa clareza de que a questão da fome, ela está vinculada assim, ao fim das políticas de segurança alimentar, mas as políticas de segurança alimentar estão articuladas também com outras políticas, e todas elas estão sendo destruídas. Sem dúvida. Como está sendo destruída a própria pátria brasileira, como nós vimos, né? Com a questão da emenda 95. Aí vem um processo permanente, entra no campo também das privatizações, por exemplo. Tem uma privatização que tocou mais diretamente a população, nós lutando. Eletrobras, privatizar a energia elétrica, a luz que ilumina as nossas casas, as nossas escolas, hospitais, postos de saúde, que ilumina as nossas cidades, possibilitando o encontro, a convivência das pessoas. Vira bem de mercado, vai ter luz quem puder pagar. Então, são essas questões que eu penso. O que nós estamos enfrentando hoje é uma questão de projeto de país. Nós temos um projeto para o Brasil, de desenvolvimento, com inclusão, com justiça social, integrando cada vez mais também a questão ambiental, né? A necessidade de integrarmos os direitos individuais com os direitos sociais. É verdade. Sim, né? sem Nessa dúvida. linha. Deputado, infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas quero agradecer demais a participação do deputado federal Patrusano Anias, foi ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff. Deputado, obrigada pela participação, até uma próxima oportunidade. Ô Maria Tereza, eu agradeço muito também, quero mandar um abraço aí muito afetuoso para a Soraya, para o meu grande e querido amigo Paulo Vanucci, que fez o contato comigo para este encontro. Claro. Mandar um abraço para você, para você, Maria Tereza, para todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, que nos ouviram, e estou à disposição de vocês, sempre, para a gente continuar essas reflexões sobre o nosso país e sobre o que nós queremos, né, para o bem do nosso país. Com certeza, um abraço. E antes de eu me despedir de vocês, aqui eu quero dar uma listinha para quem quiser auxiliar nas campanhas de combate à fome, porque como o deputado disse, é questão de política pública, mas quem tem fome tem pressa. Então a gente quer deixar aqui alguns sites, primeiro o mst.org.br, que sempre faz campanhas recorrentes. Temos também o Natal Sem Fome, que é impulsionado pelo MST com o apoio de centrais sindicais de todo o Brasil. Natal Sem Fome, tudo junto, .org.br. Temos também a campanha Tem Gente com Fome, www.temgentecomfome.com.br. E, por fim, a campanha das favelas, das periferias do Brasil, www.g10favelas.com.br. Cosmo. Primeira prefeita eleita na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Margarida Salomão, do PT, fala dos desafios enfrentados pela gestão e como foi governar uma das principais cidades mineiras em um ano pandêmico. Boa noite, prefeita Margarida Salomão. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda.
Um prazer enorme, Cosmo, falar com você, falar com a Maria Tereza, mais uma vez aqui na TVT, que é um dos principais veículos da luta popular brasileira, uma coisa fundamental na área da comunicação política, né? Obrigado, prefeita. Obrigada. Prefeita, eu lembro que a gente entrevistou a senhora no ato da sua eleição para o cargo aí do Executivo de Juiz de Fora, e a senhora já, na época, falava do que esperava pela frente, das dificuldades, né? Pegar uma cidade com os cofres, as finanças meio debilitadas, e por conta de tudo isso ainda tinha a pandemia. Prefeita, faz um panorama para a gente, como é que foi governar Juiz de Fora neste ano de 2021, este ano atípico para o Brasil inteiro com a pandemia de Covid-19? Olha, um desafio gigantesco, porque a pandemia é uma situação de desgraça inédita na história mundial. Não há nada na humanidade que se compare à pandemia do coronavírus. E nós aqui no Brasil tivemos ainda esse infortúnio de viver a pandemia no governo Bolsonaro, que é uma desgraça comparável. Então parecia até as pragas do Egito, né? Você está realmente vivendo uma situação de imensa dificuldade. Nós conseguimos superar isso de uma forma com muito trabalho, com muita participação da sociedade, e eu quero dizer a vocês que essa semana nós estamos celebrando o fato de não termos, no correr da semana, nenhum óbito por Covid. Que maravilha. Que é certamente que maravilha. Notícia muito boa, prefeita. Notícia muito boa. Muito boa mesmo, prefeita. Parabéns. Então quer dizer que o pessoal aderiu possivelmente à vacinação por aí? Nós fizemos a vacinação na forma de um grande programa de mobilização popular. Conta pra gente. Tá certo? Nós criamos aí um movimento que as pessoas iam para a fila e aí nós vacinamos pela cidade inteira. A cidade tem uma grande rede de unidades básicas de saúde. Nós fizemos a vacinação no bairro, perto da casa das pessoas, ou também em outros clubes, lugares da cidade que têm uma referência social muito forte, e as pessoas acorreram a isso. Nós tivemos aqui a oportunidade de vacinar de uma forma muito célere, de uma forma muito completa. Hoje nós estamos, posso dizer que com 90% da população da cidade e completamente imunizada. E agora, na verdade, tem essa boa notícia da Anvisa que vai ser possível vacinar as crianças de 5 a 12 anos. Então, nós estamos esperando que essa situação se confirme para podermos ampliar, de fato, da forma mais universal possível, a imunização da cidade. Prefeita, eu lembro que também quando a gente entrevistou a senhora, né, dos desafios que vinham pela frente, à frente aí da Prefeitura de Juiz de Fora, a senhora estava preocupada com as finanças da municipalidade. Como é que foi esse ano e para frente, projetando investimentos? O que tem sido feito em Juiz de Fora em termos de investimento ou buscando investimentos para a cidade? Olha, você sabe que quando faltam recursos, tem que sobrar ideia e tem que sobrar participação da sociedade. Nós fizemos uma gestão muito austera do ponto de vista da aplicação dos recursos, com muita transparência, muita responsabilidade, de tal modo que nós conseguimos, no orçamento do ano que vem, diminuir o déficit que nós herdamos. Nós ainda temos um déficit residual, mas ele é pequeno e na proporção do orçamento municipal que foi construído com a participação da sociedade. Nós fizemos um orçamento participativo aqui em Juiz de Fora e conseguimos restabelecer um ambiente de confiança de tal forma que aqui nós tivemos, nesse ano, segundo o CAGED, uma evolução positiva de 114% na geração de postos de trabalho, na contramão do Brasil e do estado de Minas Gerais. Então, aqui nós conseguimos recuperar os empregos que tinham sido perdidos em Juiz de Fora no ano passado. Muito bom, prefeita. Ainda sobre isso, gostaria de fazer uma pergunta sobre ainda a economia local. Quais os planos no curto prazo para movimentar a economia? Existem esses planos? O que a senhora pode dizer para a gente? Olha, este final de ano foi marcado por uma notícia espetacular, um gol de placa.
a atração para Juiz de Fora de um grande empreendimento, a Braspel, que vai fazer, no correr dos próximos 10 anos, um investimento de 3 bilhões de reais na cidade. Nossa. E o que é mais positivo? É um investimento na economia sem carbono. Então, é uma empresa que trabalha com a produção de pellets, né? Que é biomassa, para substituir o carvão vegetal em estações de geração de energia térmica, em metalurgia, e com um potencial muito grande de exportação. Então, é uma coisa importante que é economia limpa, energia limpa. É um dos eixos do nosso plano municipal de desenvolvimento integrado. Prefeita, antes eu vou interromper meu colega, o Cosmo, porque ainda sobre meio ambiente, tem planos também da despoluição do Rio Paraibuna, certo? Claro. Conta pra nós gente. Estamos avançando, muito importante isso. Veja você que nós vamos chegar ao final do nosso governo com 78% da bacia do Paraibuna despoluída. O Paraibuna é o principal afluente na bacia do Paraíba do Sul, que é aquela que vem do Rio de Janeiro, né, atravessa Minas Gerais, é um rio muito importante, foi muito estruturador da área do desenvolvimento da economia cafeeira, que foi a grande economia motriz do país e do Estado, tanto no final do século XIX como no início do século XX. Então, nós vamos despoluir a bacia do Paraibuna, estamos concluindo a despoluição da calha principal do rio, e isso certamente é uma coisa que a cidade vai poder se orgulhar. Nesse momento, por exemplo, Juiz de Fora está na corrida com outras cidades do estado para alocar aqui a fábrica da Heineken. E uma das coisas fundamentais é exatamente a situação de provimento de água potável, das ligações de esgoto. E eu quero dizer a vocês que a nossa situação é muito boa. Juiz de Fora tem excelentes indicadores do ponto de vista econômico, do ponto de vista da inteligência. Nós temos 2 universidades federais na cidade, temos 14 universidades ao todo. Então, nós temos tudo para nos desenvolver, aproveitando aquilo que é o quadro da economia do século XXI, uma economia com sustentabilidade e baseada no conhecimento. E, obviamente, por conta da nossa convicção política, uma economia includente. Nós conseguimos, na semana passada, aprovar em Juiz de Fora o Marco Municipal da Economia Solidária. Nós estamos aqui no Natal com uma grande feira de economia solidária que foi incubada na universidade e aqui também na cidade. Então, nós temos essa alternativa também de desenvolvimento para a geração de renda e de trabalho para pessoas que não são integradas à economia convencional. Prefeita, antes de conversar com a senhora, a gente bateu um papo com o deputado federal Patrus Lanias, aí de Minas Gerais, foi ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff. A gente estava conversando com ele sobre a fome no Brasil, essa lástima que afeta milhões de brasileiros, enfim. E eu queria fazer essa pergunta para a senhora, como é que a Prefeitura de Juiz de Fora está lidando com essa situação, né? Como é que está os investimentos em economia solidária, a senhora já falou disso, da agricultura familiar, como é que a sua gestão tem tratado essa questão aí para tentar aliviar esse pesadelo que voltou a bater na porta de milhões de famílias brasileiras, que é a fome e a insegurança alimentar, prefeita? Olha, Juiz de Fora não é uma ilha no Brasil. Nós estamos vivendo aí as consequências desse desgoverno, dessa falta de solidariedade, dessa falta de compaixão que leva, de fato, a que muita gente não consiga fazer todas as refeições do dia. Nós, recentemente, tivemos a divulgação dessa terrível estatística: 76% das crianças do Brasil, no momento, não conseguem se alimentar 3 vezes por dia. Quer dizer, isso é uma tragédia, é o fracasso da sociedade nós estarmos com esse quadro. Aqui nós fizemos uma série de medidas mitigadoras que se dirigem exatamente a diminuir
ao sofrimento e à dificuldade das pessoas. Então, nós fizemos, desde logo, um grande programa de Juiz de Fora solidária, em que as pessoas puderam, as empresas locais, contribuir para que pessoas no limite da vulnerabilidade tivessem algum tipo de alívio da sua situação. Ao mesmo tempo, nós desenvolvemos diversos projetos com a alimentação escolar, vários procedimentos na área da sustentabilidade, né, da segurança alimentar, e um projeto do qual nós estamos muito orgulhosos é o auxílio moradia no valor de R$600. É um grande problema que nós temos aqui também, é o pessoal que está despejado, o pessoal que está sem teto. Então, é necessário que essas pessoas não só sejam acolhidas, como o fizemos, por exemplo, na grande situação de crítica, de frio, no meio do ano, mas é necessário garantir que eles tenham uma oportunidade de se recuperar. Então, nós criamos esse programa de auxílio moradia para atender a essas pessoas vivendo em situações muito agudas de necessidade e também a, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica que não teriam como continuar nas suas casas. Então, esse programa alcança essas pessoas também. É isso. Quero agradecer demais a participação da prefeita Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora. Prefeita, obrigada mais uma vez pela participação. Até uma próxima oportunidade. Parabéns aí pela conclusão desse primeiro ano de mandato. Abraço. Muito obrigado, um grande abraço e sempre à disposição para conversar com a TVT. Valeu. Tchau. Tchau. Nesta semana, o Chile perdeu o jornalista e economista Álvaro Dias, que foi embaixador do seu país aqui no Brasil. Intelectual identificado com os interesses da América Latina e do seu povo, deixa exemplo de compromisso e de luta pela democracia e pela igualdade. Álvaro Dias foi nosso colaborador por questões aqui latinas e participou em alguns programas aqui na TVT. Para falar sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Laís Abramo, esposa de Álvaro Dias, que é doutora em Sociologia pela USP. Boa noite, professora Laís Abramo. Prazer falar com a senhora. Boa noite Cosmo, boa noite Maria Tereza, boa noite a todos os ouvintes da TVT. Professora, primeiro, antes de começar o nosso bate-papo, eu quero deixar aqui expressar nossos mais sinceros sentimentos pela sua perda, desejar muita força para a senhora e para os seus familiares, viu? Muito obrigada, Cosmo. Professora, eu li aqui no Brasil particularmente que vários artistas, intelectuais e economistas também, dirigentes partidários, lamentaram muito a morte do Álvaro Dias por conhecê-lo, a sua trajetória, o seu trabalho enquanto embaixador aqui no Brasil e o seu trabalho enquanto defensor da democracia aqui na América Latina. Eu queria que a senhora trouxesse um panorama para a gente de como foi o trabalho do Álvaro Dias, né, e o seu papel, a sua importância para a população do Chile. Olha, para mim é muito, ao mesmo tempo, muito fácil e muito difícil falar do Álvaro, né? Fácil porque eu tive o prazer e o privilégio de compartilhar com ele quase 4 décadas de vida. Continua? Continua, professora. Sim, a gente só está mostrando aqui as imagens da participação. A imagem dele. Exato. Isso. E difícil porque realmente pela proximidade e pela emoção, né? Pela tristeza que nos embarga nesse momento tão próximo da sua partida tão prematura. O Álvaro, eu poderia falar dele como militante político, como servidor público, como intelectual, como economista. O Álvaro é oriundo de uma família de esquerda no Chile. O pai dele foi poeta, embaixador, teve uma longa carreira como embaixador, inclusive em todo o processo de luta contra o apartheid na África do Sul. E o Álvaro se engajou muito cedo na militância política. Ele começou os estudos universitários na época do governo do Salvador Allende. Nessa época ele militava no MIR, no Movimento de Esquerda Revolucionária, e não conseguiu terminar os seus estudos no Chile, porque justamente foi interrompido pelo golpe militar,
e teve que se exilar na Costa Rica em novembro de 73, ou seja, 2 meses depois do golpe. Na Costa Rica, ele terminou seus estudos de economia e sociologia, foi professor da Universidade da Costa Rica e, no ano de 1979, ele se uniu às forças sandinistas e participou da luta pela derrocada do ditador Somoza da Nicarágua. Viveu na Nicarágua até 1983, trabalhando como economista no Ministério do Planejamento, tentando justamente contribuir para o processo de reconstrução desse país e tentando também implementar algumas das lições aprendidas tanto com a vitória da Unidade Popular no Chile quanto com a derrocada da Unidade Popular. E depois disso, ainda durante seu exílio, ele morou uns meses em Cuba, em Buenos Aires, até que ele veio para o Brasil em setembro de 1985, aí já por razões familiares, porque por causa da nossa relação. Nós tínhamos nos conhecido no final de 1983 na Nicarágua e em 85 resolvemos que íamos viver juntos, né? Ele conseguiu voltar para o Chile a morar no Chile apenas em 1988, ou seja, teve que viver 14 anos no exílio, e aí se integrou fortemente já no processo de organização do plebiscito, né, que teve a vitória do No e começou a pôr fim à ditadura do Pinochet, e nesse processo ele saiu do MIR e se filiou ao Partido Socialista. Exerceu diversas funções nos governos democráticos, entre elas o de diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Produtivo no governo do Eduardo Frei, de vice-ministro, ou que seria secretário executivo do Ministério da Economia no governo do Ricardo Lagos, e embaixador do Chile no Brasil no primeiro governo da presidenta Bachelet. E permaneceu, acho que o Álvaro é interessante a história dele, né? Ele viveu diversas vitórias e diversas derrotas ao longo da sua vida militante, a vitória do Allende, a derrota do golpe militar, depois a vitória da democracia, as derrotas para os governos de direita no Chile, e atualmente estava participando ativamente. Ele foi o chefe econômico da campanha da pré-candidata socialista às eleições que vão se as eleições de hoje, né, que se realizam de 2021, e foi também presidente do Fórum para um Desenvolvimento Justo e Sustentável, que foi um esforço muito interessante de congregar mais de 130 profissionais, economistas de outras profissões, para tentar pensar políticas antineoliberais para o futuro do Chile. Esse fórum começou a funcionar em 2019, antes do estallido social, e continuou funcionando durante todo esse tempo, e o Álvaro, embora acometido pela doença, que finalmente o levou, esteve trabalhando intensamente nesse esforço no contexto da pandemia e até onde as forças dele permitiram, né? Então, isso é muito interessante. Ele tem sido, o falecimento dele tem sido muito lamentado realmente no Chile. Para nós, como família, isso também nos traz um conforto, né? Porque a gente confirma a importância e o quanto ele era querido, e quanto as qualidades humanas, não apenas as qualidades técnicas, políticas, intelectuais, mas também as qualidades humanas dele são reconhecidas, né? E, finalmente, esse fórum escreveu um documento com propostas. O documento se chama Contribuição ao Debate das Forças Transformadoras, é esse documento, que foi entregue ao comando do candidato Gabriel Boric na quarta-feira, e o documento foi dedicado ao Álvaro. Então, não sei, rapidamente o que eu poderia falar um pouco é isso, e o tempo em que ele exerceu o cargo de embaixador do Brasil também foi um tempo extremamente interessante, né? Em que as relações
com uma carta que a presidenta Bachelet nos enviou nesses dias. Ela reconhecia a importância do trabalho desenvolvido pelo Álvaro como embaixador do Chile e evidentemente, as relações dele com o Brasil, também, tanto familiares quanto pessoais, como de identificação, também acho que ajudaram ele bastante nesse trabalho. Laís, essa homenagem que você mencionou, a gente justamente ia falar sobre isso, né? Quer dizer, reforça a importância e a generosidade, que eu acho importante dizer isso, porque do reconhecimento, porque o Álvaro sempre foi muito solícito conosco, sempre foi muito generoso nas participações aqui e até me causou bastante emoção quando eu soube, Laís, porque o diagnóstico do câncer dele já remonta de 2018 para 2019, né? E ele não parou um segundo, né? Mesmo com o tratamento. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa vivência, dessa resistência dele, dessa luta com relação à doença. Isso é isso mesmo. A gente descobriu o câncer em janeiro de 2019 e ele, aí passou a ser submetido a um tratamento de quimioterapia constante até 2 meses atrás a qualidade de vida dele era muito boa. Ele resistiu, acho que um homem muito forte. Resistiu, a gente sabe que o tratamento quimioterápico é uma coisa difícil, né? Ele já tinha 69 para 70 anos, então, mas ele felizmente, ele pôde viver esse período, inclusive o período da pandemia, né, que foi outra coisa que também nos desafiou a todos, mas ele pôde viver esse período com muita vitalidade e com uma dedicação enorme à organização desse fórum, porque ele acreditava exatamente, era um fórum que reunia pessoas de diversas correntes políticas, né? Desde a democracia cristã, Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Ampla, de diversas gerações, tanto a geração que estava há 50 anos militando, né, no Chile, como essa nova geração, que é tão bem representada pelo Gabriel Boric, que trouxe também tantas mudanças políticas no Chile. O Álvaro sempre acreditou muito no diálogo, ele sempre teve uma enorme capacidade de dialogar com pensamentos diferentes, ele acreditava nessa necessidade dessa união. Ele era muito orgulhoso de muitas das conquistas dos governos democráticos, ao mesmo tempo que ele reconhecia muitas das suas debilidades, e isso foi acho que muito reconhecido também, sabe? E aí, para mim, como companheira dele, evidentemente, a doença é sempre muito preocupante, angustiante, né? Mas era muito bom ver como também ele continuava lutando e lutou até o último minuto, né? Infelizmente, nos últimos 2 meses a situação piorou. Eu vou me permitir aqui ler só uma frase que a irmã dele escreveu nas homenagens. Ela disse o seguinte: nesses anos de pandemia, nós estivemos estudando todos os dias as mais diversas áreas de conhecimento com uma intensidade provocadora que conseguia nos mobilizar a cada um de nós em nossos próprios projetos pessoais. Acho que isso expressa bem o que o que foi a vida do Álvaro nesse período, né? E também queria ressaltar algo aqui, que o Álvaro era um homem com uma tremenda curiosidade intelectual e uma curiosidade muito diversificada. Ao mesmo tempo em que ele estava escrevendo, coordenando, mobilizando as pessoas do fórum, que escreveram também uma linda homenagem, diziam, ele foi o presidente do fórum o tempo inteiro, assim, ele foi o grande motor dessa convergência, dessa capacidade de diálogo. Ao mesmo tempo que ele trabalhava intensamente, ele podia passar horas na frente da televisão,
vendo uma sequência de gols do Messi ou do Ronaldo, vendo aulas de física e de economia no MIT, vendo documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Guerra do Vietnã, ouvindo videoclipes da Angelina Jordan, que foi, acho que, uma das suas últimas paixões musicais, vendo programas sobre a nova Rota da Seda na China, e sobre as explorações em Marte, sobre os animais da savana africana, e tudo isso fazia sentido para ele, e de tudo isso ele tirava um ensinamento. E como disse também o Antônio, nosso filho mais velho, ele era muito generoso ao compartilhar o conhecimento, né? Eu acho que isso também é algo que marca muito a personalidade, a atitude do Álvaro, e por isso ele conseguia conversar tão bem com os filhos, com os sobrinhos, com os jovens, né? Enfim, são algumas das coisas, claro que eu sou suspeita para falar, mas dele, mas a gente tem, nesses dias de tanta tristeza, de tanta surpresa, porque muitas pessoas justamente nem sabiam que ele estava doente, porque ele estava bem, né? Então se surpreenderam muito com a notícia. O processo final foi rápido, né? Mas todas essas sensações nossas também nos foram devolvidas pelas pessoas que estavam profundamente emocionadas e profundamente gratas por algumas dessas características dele, né? E que é importante, né, nesse momento, essas justíssimas homenagens para a gente lembrar da importância e de quem foi ele. Eu agradeço demais, deixo aqui meu abraço à distância, Laís. Agradeço, essa foi Laís Abramo, viúva do Álvaro Dias, doutora em Sociologia pela USP. Professora, obrigada. E, enfim, espero revê-la por aqui num momento um pouco menos triste. Mas é isso. Obrigada por participar dessa homenagem. Muito obrigada a vocês por abrir esse espaço para falar do Álvaro e espero mesmo que a gente continue se encontrando em outros momentos. Com certeza. Abraço, professora. Boa noite. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e volta daqui a pouco. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O atual ouvidor das polícias de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, ficou de fora da lista tríplice, da qual é escolhido o nome do titular do cargo a partir de 2022. Na eleição para o mandato, que se inicia no ano que vem, Lopes ficou em quarto lugar, com 4 votos. À frente vieram Renato Simões, com 9 votos, Alderon Pereira da Costa, com 8, e Cláudio Aparecido da Silva, o Claudinho, também com 8 votos. Para falar sobre essa questão, Revista Brasil TVT conversa agora com o Cláudio Aparecido Silva, o Claudinho Silva, que é professor e militante do Movimento Negro. Boa noite, Claudinho. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Uma satisfação falar com vocês aqui. Maravilha, o prazer é nosso. Claudinho, fala pra gente como é que tá a expectativa em torno desta eleição e pro próximo ouvidor das polícias daqui do estado de São Paulo. A gente sabe que tem uma lista tríplice, o atual ouvidor ficou em quarto lugar, ou seja, está fora dessa lista tríplice, mas parece que, ao que tudo indica, os primeiros colocados não terão vez e voz aí, ou escolhidos pelo governador João Dória. É isso mesmo? Explica pra gente como é que tá a situação. A gente passou por esse crivo, né, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. 11 conselheiros votaram nessa lista que foi eleita. O ouvidor Eliseu Soares é um grande nome da militância negra de São Paulo e do Brasil, mas a vontade do Conselho foi eleger essa lista, né? Então, uma lista com 3 pessoas muito importantes também, né? Assim como o atual ouvidor, o Renato Simões, o Alderon, também são pessoas fundamentais na luta de direitos humanos, são pessoas importantíssimas.
E agora a gente está aguardando passar os prazos recursais. Tem também uma questão relacionada à publicação de uma errata na publicação da ata, que a gente está aguardando a Secretaria de Justiça publicar e encaminhar para o governador, para que o governador faça a escolha dentro das suas expectativas também, que dialogue também com as expectativas que o governador tem em relação à questão de direitos humanos e a questão de controle externo das polícias, e a gente tem a melhor expectativa possível. A gente acha que, em razão dos desafios que estão colocados, em razão de toda a problemática da segurança pública e dos diálogos que a gente vai precisar construir com a segurança pública, ele deve fazer uma escolha muito focada nessas questões. Certo. Claudinho, eu queria aproveitar a sua presença e esse debate aí da escolha do próximo ouvidor para você explicar para a gente qual é a importância do cargo do ouvidor e qual é hoje os principais desafios da próxima gestão. O ser ouvidor é um desafio muito importante. Primeiro porque a gente tem que equilibrar o desafio de se colocar, de se discutir e formular política de segurança pública, ao mesmo tempo pensar essa política calcada em questões importantíssimas, que são as questões de direitos humanos. As duas agendas, elas não são agendas contrapostas, elas podem ser construídas conjuntamente e podem sim andar em harmonia na formulação e na concretização das políticas públicas de segurança pública para o nosso Estado. A ouvidoria das polícias, ela é um órgão que é uma conquista do movimento social, é um órgão que vem para ser um órgão de controle externo das forças de segurança pública do Estado, mas é um controle externo que não necessariamente é para atacar ou enfrentar essas forças de segurança pública. Ela é um órgão de diálogo permanente, de debate permanente, de contribuição, de audição da sociedade civil, de levar essas contribuições para a formulação da política de segurança pública. Então, é um desafio relevante, é um desafio importante e é um órgão também de garantia da democracia, uma vez que a população precisa ter um espaço de diálogo e de debate de forma horizontal com os organismos de segurança pública do Estado, para formular e discutir essa política. Então, é extremamente desafiador, mas é uma coisa importante e interessante. Claudinho, a gente vai entrar agora num debate sobre essa questão de segurança pública e no que diz respeito à violência contra a população negra no Brasil, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Mas eu vou te fazer um convite primeiro para assistir com a gente um vídeo de 2 minutos, um vídeo que foi feito, que veio da organização de um festival da Bola de Prata, enfim, organizado aí por uma televisão, que tem um trecho aí de um artista e que traz aí um ídolo do Atlético Mineiro, campeão do Brasileirão. Vamos acompanhar esse vídeo e depois a gente volta a se falar. E aí, galera, boa tarde. Boa tarde. Eu tô muito feliz de poder estar aqui nesse momento falando um pouco sobre isso e poder estar entregando uma premiação tão importante pra gente, tá ligado? Então eu fico muito satisfeito de fato de hoje em dia a gente poder estar trocando bastante sobre isso e principalmente como um amante de futebol, apaixonado, obcecado por futebol, como um homem preto, poder estar vivenciando esse momento ao lado de uma pessoa que eu sempre fui extremamente fã, por ser atleticano, por ser um homem preto, por ser fã demais, né, e pouco conhecedor de história. É um cara que, dentro até da religião que eu sigo, dentro do que eu acredito, a gente sempre procura reverenciar nossos ancestrais. E eu fico muito feliz de ter uma pessoa que eu tenho como ancestral vivo, que fez um movimento importante pra caramba pra gente e tá aqui com a gente nesse momento para poder ser homenageado. Então peço a cada pessoa que tá aqui muito barulho e uma salva de palmas muito calorosa pro nosso rei, Reinaldo.
que é muito significativo para todos nós brasileiros. Nós, do Clube Atlético Mineiro, que vivemos esse grande momento de alegria, de emoção por conquistar o bicampeonato, a história do nosso clube mostra que nós somos resistência. Como povo brasileiro, nós devemos sempre lutar, lutar, lutar e fogo nos racistas. Claudinho, esse vídeo aí com o Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, do Galo Mineiro, e mostra o quanto é importante atletas negros se posicionarem quanto à violência contra a população negra no país. Então a gente introduziu esse vídeo, né, trazendo essa fala do Reinaldo, que é ídolo no Atlético Mineiro, para a gente entrar num bate-papo agora sobre a violência que traz uma letalidade muito grande, estudo recente aponta isso, contra a população negra. Como é que faz para reverter isso, Claudinho? Com muita educação, com muita construção coletiva e com o envolvimento de toda a sociedade que tenha compromisso de enfrentamento ao racismo. A gente não pode remeter à população negra apenas o desafio de enfrentar e desconstruir e eliminar o racismo. O racismo não foi inventado pela população negra. E o racismo precisa ser desconstruído pelo conjunto da sociedade brasileira. Não só brasileira, como do mundo, porque não só tem racismo no Brasil. Então a gente vai precisar muito da sociedade, da parcela da sociedade que é branca, especialmente daqueles que se dizem antirracistas. Os chamados aliados, né? Vamos ver, né? Professor, queria saber sobre um outro resultado do racismo estrutural, que também é bastante violento, que são as prisões injustas, prisões sem provas, enfim. Eu tive o prazer imenso de participar de um projeto que foi lançado essa semana na quarta-feira pela Ponte Jornalismo, a primeira temporada do podcast Prove Sua Inocência. Vou aproveitar até para fazer um merchan por aqui, ponte.org, né, que trata sobre casos, são 7 histórias de pessoas que foram aí injustiçadas, foram presas e até condenadas em alguns casos, por causa, basicamente, da cor da pele e do CEP, como eu costumo dizer, né? Por morar na periferia de uma grande cidade, no caso, São Paulo. Minha pergunta para você vai nesse sentido. Se você for o próximo ouvidor, como que você pretende atuar para tentar minorar o problema das prisões injustas? É denunciando as ilegalidades da PM? É denunciando as ilegalidades dentro das delegacias? Como que é na sua avaliação? Colocando no centro do debate da política de segurança pública a pauta racial e a desconstrução do racismo. A partir daí, a gente pretende estabelecer um diálogo profícuo com as forças de segurança pública nos territórios, no sentido de chamar a sociedade civil e preparar a sociedade civil para uma discussão profunda e bastante proveitosa e organizativa, e a partir desse momento organizativo, a gente chamar as forças de segurança e problematizar com as forças de segurança nos territórios que política de segurança pública aquele território quer. A gente sabe que a nossa sociedade ela foi formada e foi estruturada com bases raciais, com bases racistas. E isso é em qualquer campo da sociedade, não é só na segurança pública. Mas a segurança pública é um lugar da sociedade que precisa beber da fonte dos conceitos de igualdade racial, dos conceitos de desconstrução do racismo, inclusive porque a base da segurança pública é negra. Então as pessoas que lidam com as outras pessoas lá no território são negras, têm a mesma origem que elas, mas infelizmente ainda estão totalmente contaminadas por esse racismo estrutural que coloca negros e negras numa condição de subalternidade e numa condição de primeiros
primeiros alvos da polícia, primeiros alvos das acusações, e é por isso que a gente sabe que a população negra virou foco principal das prisões injustas e das prisões inadequadas. Sim. Claudinho, nosso tempo está acabando, mas eu tenho que te fazer uma pergunta que é sobre iniciativas para tentar diminuir essa alta letalidade e violência policial de forma geral. Aqui em São Paulo, em alguns batalhões, já é obrigatório ter câmeras acopladas nas roupas dos policiais. E essa discussão já começa a ser discutida em todo o Brasil, em cidades, em prefeituras, em outros estados da federação. A iniciativa de colocar essas câmeras na roupa dos policiais é uma forma, ajuda a combater a violência, ajuda a baixar a letalidade policial contra a população. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa iniciativa de colocar câmeras no uniforme dos policiais. Essa iniciativa é uma iniciativa muito bem-vinda, né? Os dados que essa iniciativa tem apontado, ela tem sido super vitoriosa no sentido de reduzir os incidentes em que a polícia está envolvida e nesses incidentes tem causa morte ou ferimentos. O dado importante dessa iniciativa é que as câmeras gravam tanto vídeo quanto áudio em tempo real, e isso contribui muito para a gente garantir uma postura mais adequada da polícia no fazer a segurança pública na ponta. É lógico que a gente espera que outras iniciativas venham com essa iniciativa, né? Uma coisa que é fundamental é a gente discutir também essa questão do Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública, ele foi pensado, ele foi construído a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde, que são a participação tripartite na formulação da política, né? A participação dos gestores da segurança pública, dos operadores da segurança pública e da sociedade civil, que é a receptora da política pública de segurança pública. Esse caminho também é um caminho que a gente precisa discutir, porque em grandes sociedades do mundo, essa coisa da população cuidar do bairro, da população cuidar de si, a vizinhança cuidar um dos outros também funciona. Então, a população como um todo tem total condição de contribuir com a formulação da política de segurança pública. Então, essa iniciativa, junto com outras iniciativas, como essa que eu dei exemplo, podem contribuir muito para que a gente tenha uma segurança pública mais com a nossa cara, mais com o nosso jeito e que responda aos anseios da população em geral em relação à segurança pública. Assim esperamos. Com isso, eu quero agradecer a participação do Cláudio Aparecido da Silva, professor, militante do Movimento Negro, Claudinho. Desejar aí boa sorte, e boa sorte também, sucesso, caso seja um dos escolhidos, né? E, claro, seguir na resistência e na vigilância de todas essas questões. Obrigada, Claudinho. Até uma próxima. Eu que agradeço muito a TVT pelo belíssimo trabalho jornalístico que faz, um trabalho muito focado nas pessoas, muito focado em atender a população mais carente e levar um jornalismo sério e eficiente para que as pessoas sejam muito bem informadas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, abraço. A disputa para presidente do Chile será decidida neste domingo entre o advogado de extrema-direita José Antônio Cast e o deputado de esquerda Gabriel Boric. Eles receberam 27,9% e 25,8% dos votos, respectivamente, no primeiro turno. Cerca de 15 milhões de cidadãos, de uma população de 19 milhões, estão aptos a votar. O pleito ocorre em um contexto de crise social e política e de um processo constituinte que pretende enterrar de vez os últimos resquícios da ditadura militar de Augusto Pinochet. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Vitor Farinelli, que é jornalista e correspondente do Chile do Opera Mundi. Olá, Vitor Farinelli, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Olá, boa tarde a todos aí. Bom, vamos falar aqui nessas próximas 30 horas que faltam para começar a jornada que vai decidir quem será o próximo presidente do Chile.
Pois é, Vitor. Na última semana, os ânimos se acirraram entre os dois candidatos, né? O Cast e o Boric. Fala pra gente como que foi chegar esse domingo com esses dois candidatos aí. O Boric, logo depois do primeiro turno, subiu um pouco nas intenções de voto, mas parece que chega este domingo meio que incerto, né? Como que vai ser o pleito. Fala pra gente como é que tá a situação aí no Chile. Então, como você falou na sua introdução, essa campanha no segundo turno começou com o Cast largando na frente, porque ele ganhou o primeiro turno por uma pequena margem, né, de 2%, que seria como 150 mil votos. Isso foi a menor vitória em primeiro turno na história das eleições chilenas pós-ditadura do Pinochet, né? E apesar dessa pequena vantagem, o cenário estava incerto. O Boric, como você falou, largou na frente durante a campanha, porque nas primeiras semanas de campanha ele conseguiu adquirir muitos apoios importantes internamente para o Chile, né? Como, por exemplo, a médica Schiacites, que era presidenta da Associação dos Médicos do Chile, virou como uma popstar durante a pandemia, inclusive chegou a ser cogitada como presidenciável. Ela largou a associação médica para virar como uma espécie de porta-voz da campanha do Boric, né? Entre outros apoios importantes que o Boric assumiu e que o Cast meio que perdeu muito tempo. Ele viajou para os Estados Unidos, ele tentou apoio de outros candidatos de direita que ficaram pelo caminho no primeiro turno, e ele perdeu muito tempo e o Boric largou na frente. Durante a campanha, essa diferença que as pesquisas davam para o Boric no começo foi diminuindo, né? A gente chegou nessa última semana agora com uma diferença bem pequena, inclusive com algumas pesquisas dando vantagem para o Cast, mas a maioria ainda dando vantagem para o Boric, mas sempre com uma margem pequena, de 4%, 5%. E imagino que o cenário hoje, mesmo com o Boric tendo ido melhor que o Cast no último debate que aconteceu na segunda-feira, e também com o apoio da Bachelet, a candidatura de Boric, que também é muito importante, né? A ex-presidenta Michelle Bachelet, que também atualmente é alta comissária de direitos humanos da ONU, né? Mesmo com esses fatores, eu acho que a diferença no momento ainda deve ser muito pequena, e provavelmente a diferença que a gente vai ver nas urnas no domingo vai ser uma diferença bem pequena para quem for o vencedor, seja Boric ou seja Cast. A gente observando as porcentagens é quase que um empate técnico, Exato. Né? Enfim, como a gente está vendo, considerando, né, a flutuação do desvio padrão, né, dos dois. Eu queria saber o seguinte, Vitor, o que você tem para contar para a gente hoje sobre as vantagens e desvantagens, não politicamente, veja bem, não com relação a plano de governo, não, de chances mesmo. O que pesa a favor e contra o Boric para ele vencer e contra o Cast, a favor e contra? Você diz respeito em como se desenvolveu a campanha? Não, quais as chances reais para um ou outro ganhar? O que pesa contra ou a favor, entendeu? Não sei se eu me fiz entender aqui. Sim. Assim, os pontos fortes da campanha do Boric, né, o eleitor do Boric, o que chama a atenção dele é que o programa do Gabriel Boric, ele aponta muito mais ao que foram as demandas da revolta social que aconteceu no Chile em 2019. Certo. Né? Você tem um candidato que apoia fortemente a Assembleia Constituinte, que está em desenvolvimento. A Assembleia Constituinte começou a trabalhar em julho passado, né? E deve entregar o seu texto final em julho do ano que vem, né? E em paralelo a isso, o Boric mostra um programa de governo que vai de encontro a muitas das coisas que as pessoas estão esperando que também estejam na nova Constituição, que é maior direito à saúde, maior direito à educação, acesso à água, que aqui no Chile é privatizado, né? A tudo aquilo que não cabe na Constituição, o Boric assumiu como parte do seu programa. Por exemplo, o fim do sistema de pensões no Chile, que foi instalado durante o governo do Pinochet, né, e que é completamente entregue às empresas privadas. O Boric
diz que vai acabar com esse sistema e vai iniciar um sistema de seguridade social parecido com o que existe no Brasil, né? Um sistema de repartição. Essa é a promessa dele. Ele também promete aumentar o salário mínimo, também promete coisas que têm a ver muito mais com demandas sociais, né? Enquanto o eleitor do Cast, os principais anseios dele são um pouco a coisa da segurança, porque a criminalidade do Chile, obviamente, não se compara com o que acontece no Brasil, mas os números mostram um aumento da criminalidade muito acima do considerado normal aqui no Chile, né? E também tem um pouco da questão do medo. A campanha do Cast foi muito enfocada na questão do medo, um pouco também por lance da criminalidade e também por causa de questões como, por exemplo, a imigração, né? Tem um discurso anti-imigrante muito forte e que explica, por exemplo, por que o Cast teve muita votação no norte do Chile, na região das fronteiras onde normalmente entram imigrantes venezuelanos e colombianos especificamente, né? E também tem um pequeno refluxo da revolta, né? Que é também com relação à questão do medo, aquelas pessoas que se sentem, quando chegou a revolta, todo mundo queria mudar tudo, e tem sempre aquele percentual da população que tem medo de que as coisas mudem muito ou mudem muito rápido, né? Então, o Cast meio que falou, votem em mim porque eu sou uma mudança. Lógico que ele não vai falar que vai continuar com o governo do Sebastião Pinheira, que é um governo terrivelmente mal avaliado, né? Mas ele oferece uma mudança com ordem, né? E sem tanto essa coisa acelerada, né? Que o Boric, por ser um cara mais jovem, de 35 anos, né? Ele fala para uma geração que quer que as coisas mudem muito rapidamente, né? Inclusive, se você vê a pesquisa, você vê que a questão de idade é muito importante, né? O eleitorado de até 40, 45 anos, o Boric arrasa nesse pessoal, e de 45 anos para cima, a maior vantagem é do José Antônio Cast, né? Que é essa geração que não quer, às vezes não quer nenhuma mudança, ou quer mudanças, mas não tão rapidamente. Vitor, essa semana também a campanha do Boric recebeu um apoio aí de intelectuais, políticos, enfim, artistas europeus, né? Uma carta assinada por mais de 80 personalidades aí da Europa, e no texto essas personalidades salientam que o Cast é um ultraconservador, anti-imigração, como você bem falou, e um admirador do presidente Jair Bolsonaro, né? Como que repercutiu essa carta aí em apoio ao Boric? São vários apoios de intelectuais, de artistas. Hoje, por exemplo, saiu o Peter Gabriel, um músico britânico muito famoso, José Miguel Serrat, que é um músico também espanhol muito conhecido aqui no Chile, né? E vários artistas, Roger Waters, por exemplo, como sempre apoiando uma candidatura de esquerda, economistas, como você falou, intelectuais, não só da economia, né? Mas principalmente economistas como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, a prefeita de Paris, Ana Hidalgo, também manifestou. Isso tem ajudado muito o Boric, principalmente porque o Cast não tem muitos apoios. Entre os poucos apoios que o Cast recebeu, internacionalmente falando, tem os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo não chegou nenhuma mensagem a favor dele aqui no Chile repercutindo, mas os filhos sim. E o escritor Mário Vargas Llosa, né, peruano, prêmio Nobel de Literatura, que foi assim, a única pessoa assim, de maior destaque que manifestou o seu apoio ao Cast, né, e dizendo que ele não é de extrema-direita, o que também ficou meio estranho, porque todo mundo sabe, pelo menos aqui no Chile, que o Cast apoiou em seu momento o governo Pinochet. Agora ele tenta se desmarcar um pouco, dizendo que foi um bom governo, mas que violou os direitos humanos. E ele apoia só a parte econômica, embora isso também seja muito questionável, né? Mas, enfim, é o único grande apoio internacional. Então, nesse sentido, sim, o Boric tem essa questão a favor, né? Que ele tem muito mais apoios de gente importante dentro e fora do Chile,
que o José Antônio Cast. Agora, o Vargas Llosa apoiar o Cast surpreende um total de 0 pessoas, né, Vitor? Sim. Depois que ele apoiou até o Fujimori, né, que foi o cara que perseguiu ele no Peru, sim, já não surpreende mais nada. Né? Exatamente. Na treta dele do Gabo, eu sou Gabriel Garcia Marques, com certeza. Exatamente. Não é? E com isso, eu quero agradecer demais a participação do jornalista Vitor Farinelli, correspondente no Chile do site Opera Mundi. Vitor, obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, boa tarde a todos. Boa tarde. Abraço. E a gente aqui no Revista Brasil TVT vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde sofreu ataques executados por hackers. A plataforma Conect SUS está há dias sem emitir o comprovante de vacinação contra a Covid-19, desde a primeira ofensiva, ocorrida na madrugada da última sexta-feira, dia 10 de dezembro. O Gabinete de Segurança Institucional investiga a possibilidade de recentes ataques de hackers terem partido de acesso de funcionários do governo. É o que indica um alerta emitido pela pasta no início desta semana. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC. Boa noite, professor Sérgio Amadeu. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo bom. Professor, como é que explicar essa gangorra, essa confusão toda envolvendo o governo federal, dados da população brasileira, invasão de hackers? Professor, tudo isso tem explicação? Tem sim. O que está acontecendo é, em primeiro lugar, existe um processo de desmantelamento do segmento de tecnologia da informação, principalmente na área de saúde, né? Você tem um processo de privatização que está ocorrendo por interesse do Paulo Guedes, que afeta diretamente a Dataprev e o SERPRO, e sem dúvida também afeta, né, o segmento de tecnologia do SUS, que é o DataSUS, né, que é quem foi atacado, e junto a esse processo tem efetivamente um estímulo do Jair Bolsonaro a incitar ações contra a vacina. Então, olha que providencial. No mesmo momento onde o ministro Barroso define que é obrigatório a carteira de vacinação para você poder viajar, por exemplo, nesse mesmo momento é que existe um ataque ao serviço que emite carteiras de vacinação, o Conect SUS. E o mais curioso é que eles falaram que era um ataque onde um grupo que não foi detectado com atividade nas listas de hackers e crackers recentemente, ele teria assumido um sequestro desses dados com uma técnica que você, por exemplo, copia os dados e destrói aqueles dados e pede um resgate, porque não foi uma técnica de encriptar os dados no próprio servidor do DataSUS, né? Não foi essa técnica. Mas o que a Polícia Federal começou a dizer é que não houve nem destruição de dados. Houve, na verdade, um desvio do DNS. O que seria isso? Você quase que remete o tráfego para um outro site. Tá. E aí, o que teria acontecido no primeiro momento seria isso. Mas qual que é o problema disso? O ataque não afetou só o Conect SUS, afetou outros serviços, como, por exemplo, da compilação de dados sobre as doenças respiratórias, sobre a Covid,
sobre o Infogripe, e isso afetou vários serviços e que não estão num único servidor, numa única máquina. Então, a suspeita que depois o Gabinete de Segurança Institucional expõe, que é um ataque que, na verdade, não são de crackers em busca de remuneração, querendo um resgate para devolver os dados, é um ataque de dentro do governo. É um ataque anti-vacina. É um ataque muito estranho. E que coloca um outro problema também muito grave. Né? Há um tempo atrás, eu acho que nem há um mês, dados muito pessoais, dados sensíveis, foram retirados, né, do site do Ministério da Saúde, sim, colocando em risco a segurança econômica, jurídica de milhares de pessoas. E me chama a atenção que a Autoridade de Proteção de Dados, que já está funcionando há pouco tempo, mas já está funcionando, não definiu nenhuma ação em relação a esse que foi, nos últimos dias, o maior problema de proteção de dados que o país enfrentou. Então, o que está acontecendo é primeiro, um Ministério da Saúde que não tranquiliza a população com informações precisas, transparentes, uma agência de proteção de não cumpre rapidamente o seu papel, que não também diz quais são as medidas que o órgão tem que adotar e se houve prejuízos mais graves para a população. Na verdade, a gente está navegando num momento onde o que deveria ser aberto está obscuro e o que deveria ser protegido está entregue ao Deus dará, né? Sim. Professor, tem alguns elementos do que você falou nessa primeira resposta que eu queria tratar. Uma delas é a questão que você mencionou da privatização, desse processo de privatização desmanchando, então, essas estruturas digitais, enfim. Queria que você explicasse um pouco mais tecnicamente para a gente, leigo. Olha, é assim, o que está acontecendo quando o Paulo Guedes decide privatizar o Serpro e a Dataprev, essas duas estruturas, elas são extremamente importantes, principalmente no momento onde você lê em qualquer revista especializada que os dados adquiriram um elevado valor econômico. Então, o que acontece é que proteger esses dados e conseguir dar finalidades devidas a esses dados, né, é uma atividade não só estratégica do ponto de vista da privacidade, mas também do ponto de vista da economia do país. Uhum. Então, o que acontece é que eles querem privatizar, eles vão reduzindo o orçamento, eles vão deslocando pessoas estratégicas de um lugar, vão mexendo nas estruturas com a finalidade de privatizar, e o pior, vão, ao invés de investir, porque tecnologia tem que investir, eles têm a doutrina neoliberal de fazer o que é mais barato. Então eles pegaram já vários dados importantes para o país que deveriam estar protegidos em data centers aqui no país, gerando valor no Brasil, eles entregam para a Amazon. Eles estão entregando para a Microsoft. Sim. Então, eles vão... por exemplo, o DataSUS trabalha com empresas terceirizadas. Que empresas são essas? Será que não é daí que veio o ataque? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tem nenhum problema trabalhar com empresas terceirizadas, desde que você tenha protocolos de segurança, você tenha também capacidade de observar, auditar essas empresas e ver se elas estão cumprindo as suas obrigações. Mas o mais importante no que se refere à saúde é construir uma infraestrutura digital pública e segura. Imagine dados
dados sobre a saúde de todos nós. Mas eu queria, inclusive, dizer assim, recentemente eu tive que observar o documento que se chama Estratégia de Saúde Digital, e que sinceramente, um absurdo, porque eu comecei a ler aquele documento. No primeiro momento, se você não está ligado no que está acontecendo na área de tecnologia e no modelo de negócios das plataformas, você pode achar até, nossa, que texto moderno, interessante, diz que dados da saúde têm que servir a startups, olha que coisa bonita. Mas peraí, será que é assim? A palavra de ordem dessa estratégia de saúde digital é a saúde pública e privada baseada em valor. Aí eu dei uma busca, né? No documento, todos os textos, todos os momentos onde apareciam os trechos, onde aparecia a palavra valor, e aí você chega à seguinte conclusão: não é valor no sentido de defender o SUS, a universalidade, o atendimento equiparado entre ricos e pobres. Todos têm o direito à saúde, o valor da justiça, o valor da equidade. Não. É valor de extrair valor dos dados. Ou seja, privatizar o SUS pela tecnologia, por dentro, pela digitalização. Então, pelos bancos de dados que passam a estar disponíveis para convênios e seguros de saúde, para startups que vão fazer modelos de negócio que não visa ficar e aprimorar estruturas públicas. Então, é grave. Professor, e o que chama a atenção é que sempre que tem uma informação ou uma notícia ou uma decisão, especificamente, que vai contra o governo, sempre aparecem esses ataques. Foi assim no âmbito da derrota no Supremo Tribunal Federal. Aí depois, com outras informações de outras pastas do governo, e essa mais recente do Ministério da Saúde, no que diz respeito à vacinação. A minha pergunta, professor, é para deixar a população com uma interrogação bem grande na cabeça e se questionar, ou de fato leva a crer que é algo proposital, algo deliberadamente para confundir ainda mais a população? Olha, eu vou te falar, eu ficaria muito tranquilo em dizer não, foi um ataque que aproveita uma falha eventual. Ataques e falhas em tecnologia é algo que acontece, mas como você bem tem relatado, não me parece que seja isso. Então eu não estou tranquilo e as pessoas não deveriam estar, porque quando o próprio Gabinete de Segurança Institucional, você imagina, a própria equipe do general Heleno, esse que é o serviçal do presidente, né? O cara que tenta fazer de tudo para manter o partido da farda no governo e o capitão mandando no país. Esse general, então você imagine o que é trabalhar na equipe dele. A equipe dele divulga que eles encontraram senhas de administradores, senhas válidas, participando da alteração realizada nesses sites, nesses servidores que teriam sido atacados. Então, na verdade, não foi um ataque, não foi bem um ataque, foi uma ação interna, foi uma sabotagem digital. Então, eu digo o seguinte, e é providencial. O presidente Bolsonaro, eu vi aquele vídeo, eu fico até triste de ver aquilo, né? Um presidente que fala sem nenhuma vergonha, eu nem sabia o que era o IFAM, quando descobri que eles estavam impedindo que fizessem lá uma obra do velho da van, ou seja, quando eles estavam defendendo o patrimônio histórico, certo? Ele mandou demitir todo mundo. E ele fala, portanto, vários crimes nessa coisa, né? Um deles, o de prevaricação, que é usar o cargo público para beneficiar
a ele ou a um conhecido, um amigo. Então ele prevarica em aberto, e agora ele diz, quero os nomes de quem da Anvisa Sim. autorizou as vacinas de crianças. Por quê? Ele quer os nomes para intimidar, para mandar demitir, para investigar, importunar. E, na verdade, quando você tem um presidente que atua assim, quando o Gabinete de Segurança Institucional diz que tem senhas de administradores de rede sendo usadas, e quando você tem o ministério que não diz como foi o ataque, porque em geral você notifica, olha, o ataque foi assim, olha, nós perdemos tais dados, Isso. mas fiquem tranquilos, eu estou recuperando ou eu não vou recuperar, então eu já estou tomando medidas paliativas, medidas para evitar danos. Quais as medidas para evitar danos que o Ministério está propondo? A gente não sabe, porque a gente não sabe nem o que aconteceu. E o pior, insisto muito nesse ponto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já existe, que tem 3 militares, que a maioria são de militares, dos 5, 3 são militares, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, ela não deu nenhuma declaração e não disse à população brasileira: os dados da saúde estão na seguinte situação. Não disseram nada. Parece que não é com eles. Falta transparência. Falta muita transparência. Exato. Agora, eu fico pensando no seguinte, professor, até por eu ter acompanhado um pouco a discussão da LGPD, você acha que, de uma forma geral, a falta de conhecimento geral da população em segurança digital, e aí eu me incluo nisso, inclusive, talvez ajude a colar essas narrativas que o governo tanto insiste em absorver, né, em utilizar? Sim. Como muito bem o Cosmo lembrou, não é a primeira vez que eles falam em ataque hacker, né? E é uma narrativa que não se sustenta para os especialistas como você, mas que eu acho que para a população em geral que não tem esse conhecimento de segurança digital. Como que você acha que se opera essa falta de conhecimento e essa desinformação do governo proposital? Então, essa é uma questão, porque tem sim, como você falou, uma alienação técnica. Uhum. Existe uma falta de conhecimento de coisas básicas hoje. Isso. Por que são básicas? Porque elas não são técnicas. Uhum. Na verdade, eu vou melhorar a minha frase. Elas são técnicas, mas elas podem ser compreendidas porque elas afetam diretamente a vida nossa, o nosso cotidiano. Então a gente precisa saber. A gente pode não saber fazer. Nós não devemos ser especialistas em computação, não é isso. Mas você tem que saber quais são os arranjos que são feitos com essas tecnologias que podem beneficiar e prejudicar a nossa vida. Então, isso precisa saber. Agora, uma outra coisa que acontece simultaneamente, que eu acho que hoje tem um peso maior do que a própria alienação, mas, claro, se alimenta desse desconhecimento, a estratégia de desinformação que o governo federal não usa só nessa área, né? Você vê no caso de medicamentos, né? Eles criaram uma ideia de que o tratamento precoce salvaria as pessoas. E eles, aliás, nós não temos esse dado, né? Mas quantas pessoas que tinham problemas cardiovasculares podem ter morrido ao receber um tratamento de cloroquina? Perfeito. Então, assim, eles criaram contra uma ciência que é fundamental, porque atende à nossa saúde, né? Eles criaram controvérsias ali, aonde você não conhece muita coisa, mas você respeitava a opinião do médico, da Anvisa, das autoridades. Eles criaram uma fissura na autoridade ao botar um general de ministro. Então, na questão tecnológica, onde as pessoas
tal como na área de medicina, as pessoas não têm conhecimento, é onde você vê o poder do saber ali, né? Eles aproveitam isso para criar uma desinformação. E ó, eu vou dizer, parece estratégia de dissuasão militar. Vou dizer, uma hora fica nítido que é uma operação de hackers providenciais contra a saúde, e aí começa a aparecer ataque em outros lugares, atacando o Bolsonaro, para colocar o Bolsonaro como vítima. Então, na verdade, você sabe esses arranjos, onde você põe uma tropa para ir para lá, mas é só para é arisco ali, é para chamar atenção para um lugar que eu não vou. Sabe, parece que eles estão brincando de jogo de war. E ele faz isso o tempo todo, ele fica jogando ali, ó, ataca ali embaixo, mas o meu objetivo, na verdade, é ali em cima. Então, é uma coisa assim, de generais, de terno. Eu tenho falado isso, né? General que usa terno, eu não posso respeitar, vou explicar por quê. Porque ele deveria estar na sua função profissional, trabalhando lá na defesa nacional e não se metendo, porque ele tem um bando de homens armados a mandar nas pessoas, na sociedade. A gente precisa fazer esse acerto democrático, né? Eu acho assim, se um general norte-americano desse uma declaração sobre a política concreta norte-americana, a disputa ali, a coisa ia ficar muito feia para ele. Porque isso não é... Lá nos Estados Unidos, você não tem esse componente de discutir a democracia. Você fala, e como que os generais vão se portar? Nem na França, nem na Itália. Aqui tem. Aqui você sempre fala, mas vem cá, o que vai acontecer no 7 de setembro? E o comando do exército? E agora, infelizmente, na saúde, o que aqueles coronéis estão dizendo? Para falar sobre saúde. Sim. O que militar entende de saúde? Mas por isso que a gente vive um governo militar em plena democracia. E um governo... olha só, outra coisa interessante. Nós temos um centro de ciberguerra que está sob o comando do Exército. Quando esse centro foi montado, eu era membro do comitê gestor da internet, ele estava sendo montado, eu vi a apresentação que um general nos trouxe e eu questionei o general, mas general, o senhor vai se defender da ciberguerra? Porque quando ele abriu o PowerPoint motivacional dele, tinha várias marcas de empresas norte-americanas e tal, que teriam participado da proposta. Eu falei, general, quem é que pode nos atacar? A Rússia, a China e certamente os Estados Unidos. Aliás, desses três que eu falei, o que pode nos atacar, inclusive fisicamente, não é o Irã, são os Estados Unidos. Porque na época eles falavam muito do Irã. Então, e o general falou, são nossos aliados. Então, veja bem, a quantidade de spyware, a quantidade de informações que eles entregam para um país que, do ponto de vista da defesa, ele tem interesses econômicos, políticos e militares no Brasil que não necessariamente são nossos interesses e, portanto, a gente deveria ter um centro de ciberguerra capaz de se defender dos Estados Unidos. Mas nós não temos. Pelo contrário. É isso. É isso aí. E com isso, quero agradecer o professor Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, pela excelente entrevista. Até uma próxima oportunidade, professor. Até mais. Tchau aí para vocês. Abraço. Tchau. O rapper Dom L nasceu em Brasília, mas construiu sua carreira em Fortaleza. Hoje, morando em São Paulo, ele está lançando o álbum Roteiro para Arnoaz Volume 2. Um papo sobre novas parcerias, participações especiais e, naturalmente, política. Dom L é o convidado de hoje do nosso Momento Cultural com Colibri na Quarentena. Se liga só.
Olá, pessoal da revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 420 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho de Gabriel Linhares, o rapper Dom L, que nasceu em Brasília, mas construiu sua carreira em Fortaleza. Hoje, morando em São Paulo, ele está lançando o álbum Roteiro para Ainus, volume 2, referência ao cineasta Karim Ainus. Um papo sobre novas parcerias, participações especiais e, naturalmente, política. O programa Colibri na Quarentena, você sabe, vai para de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM São Paulo. E também você pode acompanhar essa entrevista na íntegra no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda, roda, roda. A gente faz a reflexão da pandemia, né, no começo. E no final a gente faz a reflexão do país. Como é que você se sente como artista no Brasil hoje? E o que é preciso ser feito a partir do ano que vem, né? Que tem eleições. Como é que você está vendo esse cenário aí? Inominável que não gosta de cultura, não gosta de educação, enfim. Está tentando até agora e continua desconstruindo tudo, né? Com relação à arte, né? É uma coisa assim, assintosa o que ele faz, né? Queria que você comentasse como é que você se sente hoje. Fica à vontade. Tá. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de ressaltar que a figura do Inominável, eu não sei se eu concordo em falar de Inominável, acho que tem que ser dado o nome aos bois, né? Mas fica à vontade. Esse sujeito que está aí, ele é apenas um representante de uma burguesia nacional que está no poder desde que Brasil é Brasil, né? Então a gente tem um Brasil que é dominado pelo latifúndio, né? Que é dominado por esse 1% dessa burguesia nacional que é antinacionalista, né? Que é anti-Petrobras, que é anti-Brasil, né? Então essa burguesia, de vez em quando, ela precisa de fazer um recrudescimento e que é muito difícil pela falsa democracia que a gente vive, e eles arrumam um semiditador, um fascista que não tem nenhum sentimento sei lá, não tem nenhum compromisso com a própria imagem, né, com a própria popularidade, muitas vezes, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, no caso do Temer, né, que foi feito um golpe e colocado um cara que nunca ganharia uma eleição, justamente porque ele precisa fazer reformas que são antipopulares, que nunca seriam passadas pelo crivo da aprovação popular. Então, em primeiro lugar, eu gosto de sempre ressaltar que isso é um projeto da burguesia brasileira em curso e que nunca deixou de estar em curso. Entendeu? E que para a gente conseguir outro projeto de país, a gente precisa romper com esse sistema que a gente vive, com esse capitalismo dependente, totalmente subordinado ao imperialismo norte-americano, entendeu? E que cada vez mais se conforma em ser um país fornecedor de commodities para os grandes centros do capitalismo mundial ou da indústria mundial, né? E desindustrializou o país, fez um monte de reforma para favorecer esses 1%, que na pandemia é uma rapaziada que só lucrou. Se você vê os gráficos dessa burguesia nacional, eles tiveram aumento de lucratividade durante a pandemia, né? Onde todo mundo empobreceu, onde a gente voltou para o mapa da fome, onde a gente tem miséria. Então, eu acho importante dizer isso, porque mesmo que a gente faça a melhor escolha nas próximas eleições, essa escolha vai estar, de certa forma, subordinada a essa rapaziadinha da Faria Lima, que quando tem alguma coisa que eles não gostam, eles dizem: a Bolsa de Valores está em baixa. Quem é a Bolsa de Valores? Quem são esses caras? Quem foi em baixa para quem? Não é para você que é um cara que foi convencido a ser um investidor com uma mixaria que você ganha e coloca lá numa ação. São os grandes proprietários, são essa burguesia, esse 1% que está sempre no poder. E para mudar isso, a gente precisa romper. A gente precisa de organização popular, as pessoas precisam se organizar no seu bairro, na sua comunidade, no seu coletivo, e o seu coletivo ligado a um partido, sim, disputar eleições, pensar em eleições, mas sempre com a perspectiva revolucionária,
que é a única forma que a gente vai realmente mudar o Brasil. Acho que é isso. Na trilha pra Vila Rica, tomar todo o ouro que eu preciso, saquear engenhos no caminho, matar os soldados do rei gringo e nunca poupar um sertanista. É disso que eu chamo cobrar o quinto. No bate de frente que o bonde tá bolado, na mata fechada de tocaia, uns cara de isca, as mina de carabina, o terror dos bandeirantes tombou com nossa cavalaria chacina. Nós tivemos baixas incontáveis. Na real já foi uma revolução, já foi uma comunidade. Por cima de sangue derramado, já fomos quilombos e cidades, canudos e palmares, originais e originários. Depois do massacre ergueram catedrais, uma capela em cada povoado, como se a questão fosse guerra ou paz. Mas sempre foi guerra ou ser devorado, é voto catequizado, crucificar em nome do crucificado. Seu Deus é o tal, metal é o capital, é terra banhada, sangue escravizado. Jesus nunca estaria do seu lado, não estaria do seu lado. Jesus não estaria do seu lado. Faria mais sentido estar comigo. Jesus não estaria do seu lado. Faria e faz comigo a justiça. Caminha comigo na trilha pra Vila Rica. Tomar todo o ouro que eu preciso, saquear engenhos no caminho, matar os soldados do rei gringo e nunca poupar um sertanista. É disso que eu chamo cobrar o quinto. Já foi uma revolução, agora é vingança na ponta do cano do bandido. Eu chamo cobrar o quinto, e ainda virá uma revolução. Eu juro pela fé do seu Cristo, um chumbo no peito que leva o crucifixo. Aleluia, faria mais sentir estar comigo. Faria e faz comigo a justiça. Jesus estaria do seu lado. Ao sul eu tenho uma cavalaria inteira em minha retaguarda. Em direção ao sul eu sei que é pouco, mas eu não vou sem levar algum. Se é tudo pelo ouro eu vou levar algum, mas vim foi pra cobrar os furos. Eu taquei fogo numa carruagem, tomei a cruz do peito a céu aberto e pus Jesus do lado certo. Toda a canção do meu amor na estrada. Em direção ao sul eu tenho uma cavalaria inteira em minha retaguarda. Em direção ao sul, e se o sangue da minha guarnição deixar o chão vermelho, cidades crescerão em cima de 1000 cemitérios, que renascerão em guerras até que se cobre o preço. Toda a canção do meu amor na alma. Na estrada pra Vila Rica. Muito bom. Lembrando que o Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. E aí, com isso, a gente chega a mais uma Revista Brasil TVT, Maria Tereza. Isso mesmo. E esse... Quer dizer, a gente chega ao fim de mais uma Revista Brasil TVT, né? Exatamente. E esse tem todo um gostinho especial, porque é o último programa do ano. A gente vai entrar em recesso. Eu, Cosmo, toda a equipe que faz aqui semanalmente o Revista Brasil TVT, merecemos esse recesso. É verdade. E, claro, a gente quer desejar um ótimo Natal para você, para os seus familiares e um 2020
2020, apesar de todas as dificuldades, de muita esperança. E quero também aproveitar para deixar um recadinho aqui para você que nos acompanha semanalmente. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Ainda não? Então, por favor, antes de virar o ano, vamos entrar em 2022 inscritos, youtube.com/RedeTVT para acompanhar tanto o programa ao vivo, claro, você sabe que o Revista Brasil TVT aparece ali, é transmitido no YouTube, e também você pode ver os vídeos depois, trechos dos entrevistados, os melhores momentos aqui do nosso programa semanal. Lembrando que a gente volta no dia 16 de janeiro. Até lá, boas festas, Cosmo, para você também. Obrigado, Maria Tereza. Boas festas para você, minha colega de bancada aqui. Boas festas para vocês que nos acompanham aqui o ano todo na TVT e na Rádio Brasil Atual. Se cuidem. Mas antes de mandar um beijo para todos vocês, eu quero fazer um pedido. Vocês querem ajudar a fortalecer esse projeto da TVT, da Rádio Brasil Atual e do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br? Gente, faz um Pix pra gente. A nossa chave é pix@tvt.org.br. Faz o Pix aquele que você achar que deve. R$10? Muito bom. 50? Melhor ainda. Quer doar 100, R$500? Show de bola. E lembrando, gente, que esse recado que a Maria Tereza deu do YouTube é muito importante. A gente já ultrapassou a marca, Maria Tereza, dos 750 mil inscritos, sabia? Olha, muito bom. É isso mesmo. E a gente vai chegar em 2022 com mais de 1 milhão de inscritos. Por isso, vai lá no YouTube da TVT, faz sua inscrição, aperta o sininho lá para receber notificação e lembrando, faz um Pix pra gente, faz uma doação. Ajuda a fortalecer esse projeto de comunicação que é a TVT, a Rádio Brasil Atual e a Rede Brasil Atual. Faz um Pix, nossa chave é pix@tvt.org.br. Beijão, boas festas e até 2022. Tchau!